Bom, agora que a gente tem o nosso modelo adaptado, a gente pode fazer, até por analogia, pegar aquele modelo que a gente tem é, do linear que está otimizado e tentar implantar ele no modelo SR. Porque é a mesma coisa, não vai mudar nada tirando a complexidade das equações. Tudo bem? Então, bora lá, vamos ver o que tem de diferente, o que tem de igual nesses modelos aqui. Então, só recordando vocês, a gente tem esses dois modelos. Nesse primeiro modelo aqui, a gente pegou alguns dados que pareciam se ajustar a uma reta e tentamos ajustar ele a uma reta. Então, definimos a equação da reta, definimos nossa função objetivo e minimizamos nossa função objetivo. Claro, carregamos os dados externos também, isso é muito importante, né? Carregamos os dados externos, podemos até imprimir os dados externos aqui, não vai funcionar por quê? Porque quando a gente roda de novo, a gente volta aqui e não está aqui nossos dados externos. Não foi esse o erro, porque eu não tinha rodado tudo e não rodou o NumPy por enquanto, mas os dados externos eles somem, então vocês salvem esses dados externos e sempre façam o upload antes de rodar de novo. Tudo bem? Isso não vai importar aqui para nós agora, a gente já carrega eles aqui. Então, o que a gente fez? Carregou dados externos, definiu função objetivo. Lembrando que a função objetivo é uma função onde a gente vai variar os parâmetros da equação. Dentro desse W aqui está os parâmetros da equação. No nosso caso, da equação da reta A e B. No caso da equação do Covid, vai ser beta e gama. E ele vai passar muitas vezes pela equação, pelo modelo, variando beta e gama, ou A e B, e achar o que retorna o menor erro possível. Então, a gente faz essa comparação, né? A gente cria essa nossa função erro, retorna o erro e tenta achar o menor erro possível, o parâmetro que retorna o menor erro possível. Então, a gente vai tentar fazer aqui meio lado a lado. Será que eu consigo colocar aqui? Eu acho que eu vou... Olha aí, legal. Acho que isso aqui vai ajudar a gente. Deixei os dois modelos aqui, lado a lado, para a gente poder seguir os dois. Então, claro, se a gente vai otimizar, a gente vai ter que importar a SciPy também. Então, copiei aqui, colei, estamos com a SciPy carregada. Vamos carregar aqui, embora a gente não vai usar por enquanto. Tudo bem? Eu não sei se está muito grande, se está muito pequeno, eu acho que até vocês têm que me deixar de feedback depois. Para mim era até mais cômodo deixar um pouquinho menor, mas não sei se fica bom para vocês visualizar. Vou deixar assim por enquanto. Então vamos lá. Vamos ver parte por parte. Bom, carregar, podemos carregar o modelo, já podemos carregar os dados do modelo. Vou deixar isso um pouquinho mais para baixo. Vamos trabalhar com a função aqui primeiro, depois a gente carrega os dados do modelo. Aonde está a nossa função no modelo SR, a função que a gente quer otimizar? É basicamente essa aqui. Essa aqui são as equações do modelo linear, essa aqui são as equações do modelo SR. Tudo bem? Só que tem algumas diferenças. Nesse modelo que a gente fez, a gente passa por essa equação uma única vez. Então ela não está definida como uma função, porque a gente usa uma vez só, igual se a gente quisesse calcular aqui. Quanto que é a equação da reta no ponto x igual a 2. Se a gente fosse passar uma vez só, a gente não precisava ter definido uma função. A gente definiu uma função porque a gente passa muitas vezes, a gente calcula f de x muitas vezes. Aqui não. Aqui a gente já calcula tudo em um espaço de tempo determinado, né? Então ela é uma função do tempo, mas a gente calcula num espaço de tempo determinado e depois não mexe mais com ela. Então a gente não definiu uma função exatamente. A gente não precisou definir uma função. Calcula uma vez, faz o gráfico e acabou. Então, o que a gente vai ter que fazer é transformar isso numa função. Numa função que, além do n, né, que esse é um parâmetro da função, está implícito, mas é o parâmetro temporal da função, né? Além disso daqui, ele tem que ser função dos parâmetros do modelo. Porque é o que a gente vai variar. A gente vai variar A e B. A gente vai variar beta e gama. Então, é bem simples. Eu vou pegar aqui, vou dar um Enter e vou definir uma função. E como nossa função aqui ela não é de uma equação, mas ela é de 3 equações, agora 4 equações, né? Embora a quarta equação ela seja dependente das outras 3, então nem é considerada uma equação adicional. Nosso modelo tem 3 equações, então eu vou chamar de sistema de equações.
EQ sys. Quais que são os parâmetros? Os parâmetros, na verdade, vão ser só o beta e o gama. Por quê? O NT ele ainda é, de certa forma, um parâmetro, só que tem uma diferença sutil. Aqui a gente calcula num determinado x. Aqui a gente já calcula em todo o tempo que a gente vai analisar. Então a gente não precisa colocar ele como parâmetro. Daria para pôr. É possível. A gente vai deixar isso para versões futuras. Então, ó, quando eu fiz isso, isso aqui não está dentro da definição. Eu vou apertar, selecionei tudo que eu quero que entre para a definição e eu vou apertar Tab. Aí foi para o lado. Agora está dentro. Perceberam? Vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem a diferença. Voltou, foi. Tem que ficar assim, senão não funciona. E eu não sei se eu falei isso na aula passada, falei porque está aqui embaixo. Quando a gente define uma função, as coisas que estão aqui dentro, as variáveis que estão aqui dentro, não se comunicam com as variáveis que estão fora. São chamadas de variáveis locais, e isso é uma forma de economizar memória. Só que a gente pode falar que algumas variáveis se comunicam. Por exemplo, aqui eu coloquei o K, contador de iteração. Contador de iteração eu comecei fora. Ele não, se eu usasse o K aqui embaixo, ó, ele não ia saber que tinha um K inicial, porque o que está dentro não se comunica com o que está fora. Só que a gente pode fazer essa comunicação falando que algumas variáveis são globais. Então, essa é uma coisa muito simples de fazer, né? A gente simplesmente vai lá, vou dar 2 Enter aqui e colocar aqui no meio. Que a gente tem algumas variáveis são globais, então a gente coloca global e coloca as variáveis que são global. Então, quais que são nossas variáveis globais? Nossas variáveis globais, susceptíveis, expostos não, né? Susceptíveis, infectados, recuperados, os infectados calculados pelo modelo, e daria para colocar até NT aqui como variável global. O que isso quer dizer? O que a gente fez aqui? Basicamente falou que quando a gente falar um S aqui dentro, não vai ser um S novo, vai ser o S que está aqui fora. E quando terminar de rodar isso aqui, ele não vai zerar a variável S. Ele vai jogar a variável S que ele calculou aqui dentro para fora. Seria mais ou menos igual o return, porque o return ele joga o F para fora da definição. Aqui, como a gente falou que é global, a gente nem precisa usar um return, porque tudo ele vai jogar para fora. Vai jogar para fora o S, o I, o R, o ICAL e o NT. Tudo bem? Então, a gente definiu o nosso sistema de equações agora. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito mais do que isso, não. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, vamos lá. Vamos ver o que já foi rodado aqui. Vou rodar isso, vou rodar isso, vou rodar isso, vou rodar isso se não foi rodado ainda. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O que aconteceu? Isso aqui virou, o EQSys, virou uma função. Uma função de 2 parâmetros, beta e gama. Então vamos rodar com os parâmetros mais ou menos como está aqui em cima. Vou colocar aqui, EQSys, ele depende de beta, que vale isso aqui, e depende de gama, que vale isso aqui. Então, eu rodei, não deu problema, e vou rodar o gráfico. Ficou tudo normal porque eu não mudei nada. Agora eu vou mudar isso aqui, ó. Vou mudar que o tempo de infecção passa a ser 20 dias. Rodei, ó. Ele joga o beta para cá e calcula. Vamos ver se vai mudar o gráfico. Mudou totalmente o gráfico. Virou uma função, não virou? Então agora eu posso ficar alterando rapidinho o beta e o gama aqui e ter diferentes resultados. Vamos supor que a doença ela dura meio dia. Não, dura um dia só. Vou dar um rodar aqui. Rodei. Vou plotar os gráficos de novo. Olha aqui o que aconteceu. As pessoas nem se infectam, porque não deu nem tempo de infectar. Parou, entrou no equilíbrio rapidinho. Porque tinha poucas pessoas, elas infectaram um grupo de pessoas, não infectou mais ninguém, chegou na estabilidade. 2 dias. Então, rodei. Vocês começam a ver que com isso aqui
e com dados reais a gente já poderia começar a tentar fazer uma otimização, vamos fazer assim. Vamos agora puxar esses dados de fora. Eu posso criar uma nova seção aqui. Eu vou criar uma nova seção aqui entre a... Aqui tá bom, depois isso não vai mudar muito. Vamos colocar importando os dados. Então vamos criar nossa nova seção aqui para fazer a importação de dados. É fácil, mas não vai ser tão fácil quanto foi no outro. No outro a gente criou nossa importação de dados aonde? Aqui, só que a gente não precisou muito trabalhar com os dados. A diferença é que no nosso modelo a gente está trabalhando com base temporal de hora dividido em 10 vezes. Nos dados reais, eles estão dados em base de 24 horas. Então vai ser fazer exatamente a mesma coisa. Para eu importar os dados de um TXT, eu falo que nossos dados, pode ser inclusive data aqui, pode ser data experimental, ela recebe np.load.txt e o nome do TXT. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de dados experimentais, tá? Ela recebe então np.load.txt. O que isso faz? Ele pega um TXT e carrega para uma matriz. Um TXT que só pode ter números distribuídos em colunas, igual o que eu mandei para vocês. Basicamente eu peguei aquele Excel e joguei para um bloco de notas, para um TXT. O nome do meu arquivo que eu coloquei aqui, foi o mesmo que eu mandei para vocês, é datacovid.cascavel.txt. Tem que estar assim, tudo bem? Não vai dar certo, por enquanto. Se eu rodar aqui, vai dar pau. Por quê? Porque eu não fiz o upload, então eu vou fazer o upload desses dados. Então tá aqui, na minha pastinha do curso, data Covid Cascavel. Então ele até fala, lembra que depois que encerrar a sessão vai ser reciclado. Por isso que ele some. Então tá aqui, agora ele está dentro, e eu vou dar um load de novo. Olha aqui, deu o load. Eu vou dar print data exp. Agora eu vou rodar de novo. Olha aqui, pegou os dados certinhos. Só que eu fiz uma adaptação na tabela, só para vocês terem noção. Vou pegar aqui. Eu comecei no dia 0, né? No dia 1, não exatamente como está ali. E do lado, peguei esses daqui. Então minha tabelinha foi basicamente isso daqui. Esses dados aqui, dei Ctrl C e colei num bloco de notas. Simples assim. Simples, simples. Esses são os dados que eu estou trabalhando agora. Beleza? Então eu não preciso mais utilizar isso aqui. Não vou mais dar print. Eu sei que os dados estão certinhos carregados aqui dentro. Então eu vou apagar isso daqui. E eu vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente, mas eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu poderia usar essa matriz aqui direto, mas eu vou dividir essa matriz em outras matrizes que são mais fáceis da gente utilizar. Vou deixar ela mais explícita, não vou deixar ela assim, data.txt. Vamos colocar o que é infectado, o que é morto, o que é tempo. Então, eu vou criar uma nova matriz aqui, porque a gente criou a dos infectados calculados pelo modelo. Eu vou criar a matriz que tem esses valores aqui. Esses valores aqui são os infectados reais, são os infectados experimentais. Então, ela vai ser uma matriz nova, né? Infectados experimentais. Vamos dar um enterzinho para ficar mais simples de usar aqui. E eu quero que nesses infectados experimentais ele seja uma matriz única, linear, onde estão só esses dados aqui. Para fazer isso, não é difícil, mas vai usar um comando que vocês nunca viram até agora, que eu vou pegar então esses infectados, ele vai receber só essa coluna dessa matriz, tudo bem? E para fazer isso, a gente fala que ele vai receber então o data
ESP, no Python, né, quando você coloca 2 pontos dentro de uma matriz, você está falando que é toda aquela dimensão da matriz. Eu vou colocar aqui, depois eu explico para vocês melhor. 2 pontos, 1. 2 pontos quer dizer de todas as linhas ou de todos os valores que estão naquela dimensão. A gente tem aqui linha, coluna, certo? Isso aqui é uma matriz bidimensional. Linha 1, coluna 1. Na verdade, né, como fala o Python, linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 1. Então, quando a gente faz aqui, a gente fala que a gente quer pegar totalmente a dimensão aqui. Então, a gente quer pegar totalmente as dimensões da linha. Então, a gente quer pegar todos os valores da linha da coluna 1. Ou a gente poderia falar, eu quero pegar todos os valores da linha da coluna 0. Eu pegaria o tempo. Ou eu poderia falar ao contrário. Eu quero pegar da linha 0 todas as colunas. Eu pegaria esses 2 valores aqui. Da linha 1, todas as colunas. Pegaria todos esses valores aqui. O 2 pontos, ele quer dizer que a gente vai pegar todos os valores de uma determinada dimensão da matriz. Tudo bem? Então, eu quero que meus dados experimentais sejam todas as linhas da coluna 1. Lembrando que o Python começa a contar do 0. Então, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1. Então, eu vou pegar aqui e vou dar um print para vocês verem. Print e ESP. Vamos lá. Olha aí, ó, ele transformou numa matrizinha linear todos os valores da coluna 1. Tudo bem? Se eu fizesse assim, ó, vai dar uma coisa linear porque é o tempo. O tempo vai do 1 até o 76, né? Isso aí, do 0 ao 76, na verdade. Tudo bem? Então, está carregado. E a outra coisa que a gente pode fazer é carregar o nosso tempo experimental. Porque o nosso tempo está numa base diferente, a gente vai ter que manipular ele. É a mesma coisa, só que é a outra coluna. Tudo bem? Então, em vez da coluna 1, vai ser a coluna 0. Olha aí, pegamos o tempo... Opa! Agora sim, pegamos o tempo. Só que aqui tem um pequeno problema. Não é nada de outro mundo, mas a gente tem que se atentar, tem que muito se atentar a isso. A base temporal do nosso programa é hora. E a base temporal dos nossos dados são dias. Então, a gente tem que transformar isso aqui em hora. E é muito simples. Eu simplesmente vou multiplicar por 24. Vocês concordam que vira hora? Então, aqui onde é 0 vai ficar 0, onde é 1 vai ficar 24, onde é 2 vai ficar 48. Opa, 34 não, né? Nossa senhora, que dificuldade. 2 erros seguidos. Então, essa é a nossa base temporal em hora. Então, agora a gente tem, né, na hora 24 tantos infectados, na hora 48 tantos infectados, na hora 72 tantos infectados, e assim por diante. Carregamos nossos dados. Então, nossos dados estão importados. Podemos finalizar essa parte aqui. Parte de importação de dados. Só isso. Não vamos fazer mais nada aqui. Bom, antes de fazer os gráficos, a gente agora vai ter que criar nossa função objetivo e minimizar nossa função objetivo. Então, a gente continua aqui. A gente está aqui, a gente não colocou nada, eu não coloquei nada, né? Mas vamos lá. Então, criando a função objetivo. E vamos colocar mais um bloquinho de códigos aqui. Então, carregamos nossos dados externos e agora a gente vai criar nossa função objetivo. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que está feito aqui. É uma analogia total. Def, fob, definimos nossa função objetivo e ela vai ser uma função desse parâmetro w. Esse parâmetro w é o parâmetro onde está o beta e o gama, ou o a e o b, para a gente poder ficar variando. Tudo bem?
Então, a primeira coisa que a gente faz, naturalmente, é exatamente o que está aqui. Falar que o beta e o gama vão receber o W. Então, beta e gama recebem W. Isso aqui é uma matrizinha que tem 2, 3, 4, 10 valores dentro, quanto a gente quiser. Aí ele vai carregando em ordem os valores que estão aqui dentro para as variáveis que você coloca. Então, ele vai carregar o beta e depois vai carregar o gama. Tem que sempre ter 2 valores dentro do W até agora. Vamos lá, vamos fazer exatamente igual está aqui. Nossa função objetivo vai ser a função que calcula a somatória de erros entre o calculado e o experimental para um determinado beta e um determinado gama. Então vamos colocar aqui, nosso erro, ele começa como 0. Tudo bem? Nosso erro começa como 0. E aí, a gente tem que calcular dia a dia essa diferença de erro. Então, a gente vai ter que recorrer, a gente até poderia, vamos colocar aqui, o nosso cálculo do erro vai ser com base nos dados experimentais, tudo bem? A gente tem que comparar exatamente com os dados experimentais. E os nossos dados experimentais, eles são limitados, eles são aqui 76, né? 76 dados experimentais. A gente poderia falar for i in range 76, que daí a gente passaria por todos os dados experimentais, mas a gente pode automatizar isso aqui. É bom automatizar, porque daí se a gente mudar o número de dados experimentais, a gente não tem que vir aqui e mudar. Espero que isso não fique muito complicado, mas eu vou criar aqui uma nova variável, que são o tanto de dados experimentais que a gente tem. Tudo bem? Ela é basicamente o tamanho da matriz, o tanto de dados que tem nessa matriz. E tem uma função que é o np.size. Size é tamanho em inglês. Qual que é o tamanho da matriz? Tanto faz, eu posso pegar dados experimentais, i, t, tanto faz. Eu posso pegar aqui do tempo experimental. Basicamente, ela vai falar qual que é o tamanho dessa matriz, quantos elementos tem nessa matriz. E aí fica mais fácil, não fica? Porque em vez da gente colocar 76, a gente vai lá, atualiza, tem 78 dados, tem que ficar trocando aqui, a gente pode esquecer, pode dar erro. Ele sempre vai pegar o número de dados que você mandou. Vamos ver se dá certo. Print número de dados experimentais. (77), porque começa no 0. Ó, já ia dar erro, é 77, não é 76, porque começa no 0. 76 é o número de dias, só que eu comecei somando do 0. Então, ó, np.size, ele dá o tamanho da matriz. Se é uma matriz bidimensional, vamos pegar aqui o dat.xp. Ó, se é uma matriz bidimensional, não é print dat.xp. Eu queria colocar o dat.xp aqui dentro. Tudo bem, vamos parar de devanear. Eu ia falar que ele vai dar 2 dimensões, a gente tem que escolher uma só. Então, beleza, isso aqui a gente não vai usar mais. Fechou? Temos os dias experimentais. Então, em vez de passar por 76 dados, dias experimentais, os dados experimentais, eu vou colocar aqui que ele passa por todos os dados experimentais. Fica mais genérico, fica melhor. Concordam? Então, o que ele vai fazer? Quando a gente passar por isso aqui, ele vai ter que calcular o erro. O erro, ele vai ser o erro que a gente já calculou. Então, ó, vai ser, eu quis colocar para ser exatamente o que está aqui. Tudo bem? Exatamente o que está aqui. O erro vai ser o erro da iteração anterior, porque o erro vai se somando, mais o absoluto, o módulo da diferença do experimental para o calculado. Fechou? É só isso. A gente tem aqui experimental e tem lá em cima calculado. Então, vamos colocar aqui. Então, o nosso erro vai ser o nosso erro anterior já, né? E aí sempre vai somando o erro, mais o valor absoluto
da diferença do I experimental menos o I calculado. O I experimental, né, no dia para o dado I e para o dado I. Então aqui, ó, vai passar pelo... Ele vai chamar, ele vai pegar a nossa matriz I, né, vai lá no zero. O experimental do zero é tanto, o experimental do calculado no dia zero é tanto, na hora zero é tanto, na hora 24 é tanto, na hora 24 é tanto. E ele vai fazendo essa soma. Só que, o que eu falei para vocês, a gente tem que ter certeza que tudo está na mesma base. E não está na mesma base, a gente tem que fazer uma alteraçãozinha de base aqui para dar certo. Porque o nosso I experimental está em base hora, o nosso I calculado está em décimo de hora. A gente pode transformar esse em décimo de hora, ou a gente pode transformar esse em hora inteira. Tanto faz. Eu vou transformar esse em hora inteira. Como que eu vou fazer isso? Ou em dia, né? Eu vou basicamente pegar aqui, multiplicar por 24, que ia para do dia, e dividir pelo dt, pelo diferencial de tempo. Basicamente isso. Tanto faz, pensem aqui um pouco depois se está na mesma base, se está certinho, mas basicamente a gente só tem que garantir que a gente está trabalhando na mesma base. Quando a gente vai acessar o calculado, né? Quando a gente vai lá tentar acessar o calculado, a gente tem que saber que a gente está calculando em décimo de hora. Então, em décimo de hora sobre dt vira em hora, vezes 24 vira no dia. E nossos dados aqui, eles estão a quantidade de infectados no dia. Isso aqui está a quantidade de infectados no dia. Agora aqui eu multiplico por 24 e divido por dt. Aqui está a quantidade de infectado naquele dia em específico. Na verdade, desculpa, eu vou melhorar isso aqui. Eu posso ter falado para... faz sentido o que eu falei, mas na verdade, eu não vou desfalar o que eu falei, eu só vou mudar aonde eu vou colocar. Aqui dentro. Por que eu vou colocar aqui dentro? Porque é aqui que acessa o lugar da planilha, o lugar da matriz, aonde está o valor que eu quero. Então, se eu for acessar no I calculado, seria bom até eu imprimir o I calculado aqui para a gente olhar. Se a gente for olhar lá, dentro da matriz do I calculado, a posição 1 vai ser a hora 0. A posição 0 vai ser a hora 0. A posição 1 vai ser a hora com incremento de 0,1 de hora. E a gente multiplicando por 24 e dividindo por dt, se a gente dividir por dt, vai ser então na hora, por 24 vai ser no dia. Beleza? Espero que tenha dado certo. Pouquinho, esse aqui talvez vocês tenham que pensar um pouquinho mais. Mas assim, talvez eu compliquei, mas basicamente o que eu quero dizer é que você tem que deixar na mesma base. Não importa como, você só tem que comparar a mesma coisa. Você não pode comparar uma coisa diária com uma coisa mensal, não faz sentido. Vocês podem até mudar isso aqui de forma que fique mais claro para vocês. Tem que ficar claro que a gente está comparando a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos... Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tem uma coisa que vai mudar só. Porque aqui a gente calculava os valores, o ICAL, a gente não precisava ficar recalculando os valores, né? Ou precisava? Não, já estava calculado. Aqui a gente só vai ter que pedir para o programa passar pela nossa função antes dela calcular o erro. Então a gente vai chamar eqsys, porque a gente não chamou ela nenhuma vez, de beta e gama.
que vai acontecer então? Quando a gente chamar a nossa função objetivo, que eu já deixar ela como função, porque eu estou fazendo, ela não está como função aqui. Bom, agora está. Então, o que vai acontecer? A gente vai chamar a função objetivo, dependendo de W. W está com beta e gama dentro dela, então carrega beta e gama. Carregou beta e gama, calcula os valores de infecção, de recuperado, de susceptível, com aquele beta, com aquele gama. Tendo esses valores aqui, lembrando que dentro do EQSYS é onde está o I calculado, a gente faz essa comparação. E a gente pode pedir, então, para retornar o erro. E agora, para ver se dá certo, a gente pode falar um print FOB, dependendo de dois parâmetros. Lembrando que a gente tem que colocar, né, ali dentro os valores de beta e W. Por exemplo, sei lá, 0.1 e 0.1. Vai dar muito absurdo. 0.1. Vamos ver se vai dar certo. Deu um erro. Aonde que deu erro? Ah, tá. Aqui pode dar valor não inteiro, né? Lembra que quando a gente fez lá em cima, aqui, ó, a gente transformava em inteiro? Vou transformar em inteiro ali também. Olha, ali embaixo está a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que está aqui, ó. Aqui é bom, se ficou com dúvida para vocês, vocês voltem aqui para cima. Aqui é onde a gente transforma em dia. Então, vamos lá, a gente transforma aqui essa parte aqui em inteiro. Porque por mais que seja um valor inteiro, por coincidência, o Python está tratando ele como um valor quebrado. Deixa eu rodar tudo só para ver, depois eu vejo o erro. Deixa eu rodar tudo rapidinho, que isso sempre é bom. Onde que roda tudo? Run all. Nossa, acho que eu que estou com... Eu que estou infectado, vocês estão ouvindo hoje? A gente está acessando... A gente tem 1.200 dados, eu acho, e a gente está acessando um dado acima do 1.200. Então, o erro provavelmente está aqui. Vamos ver. Ó, eu fiquei explicando, talvez eu mesmo fiz o nosso equívoco. Então, estou falando aqui, ó. É bom até eu não pausar o vídeo para falar de erro, né? Ele fala, então, aqui, ó, qual que é o erro. O índice 12.240 está fora do eixo zero, o qual tamanho é 12.001. Lembra que essa matriz aqui, né, do ICAL, ela tem atualmente 12.000 dados e eu estou tentando acessar um dado que está fora dela. Por que que este dado está fora dela? Será que está com um dado a mais? Bom, como o vídeo já está muito grande, são 33 minutos, eu vou ver esse errinho e continuo no próximo vídeo, beleza?